Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para o coração de vocês. Eu quero deixar um texto bíblico que a palavra de Deus ela fala no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 11, há um texto da palavra de Deus que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu acho interessante falar deste texto porque nós precisamos conhecer esse bom pastor que é Jesus Cristo. Quando nós falamos que Jesus é o bom pastor, conforme está aqui no Evangelho de João, capítulo 10, nós percebemos algumas características deste pastor. São características peculiares, características que somente ele tem e que não se confunde com nenhum outro tipo de pastor. Quando Jesus ele se apresenta, que é uma das características de Jesus é se apresentar. Jesus, toda a sua obra, tudo quanto ele realiza, ele nunca se omite, mas ele deixa a sua assinatura de que foi ele que ali atuou, foi ele que ali trabalhou, foi ele que ali realizou algo. Nós vemos que aqui no Evangelho de João ele se apresenta e ele diz: Eu sou o bom pastor. E quais são as características de um bom pastor que somente Jesus tem? Nós vemos que uma das características é que o bom pastor ele tem uma voz inconfundível. É a primeira característica desse bom pastor, ele tem uma voz inconfundível. Se vocês observarem, o texto diz que quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Era comum que os pastores, quando eles ficavam no campo, dias e dias junto ali com o seu rebanho, quando chegava a noite, eles recolhiam as ovelhas para um abrigo, e naquele abrigo não só tinha ovelhas de um pastor, mas ovelhas de vários pastores. Quando era pela manhã, ainda de madrugada, o pastor ele chegava à porta das ovelhas, e quando ele chamava as ovelhas, aquelas ovelhas que pertenciam àquele pastor, conhecia a voz do pastor e os seguia. É disso que o texto sagrado está tratando. A voz de Jesus é inconfundível. Quando Jesus fala, não deixa dúvida. Quando Jesus fala, não é o homem, não é nenhum outro espírito estranho. Quando Jesus fala, nós sentimos, nós temos convicção de que Jesus falou. E nós vemos que quando a palavra diz que a ovelha conhece a voz do pastor, eu me lembro dos discípulos quando eles estavam dentro de um barquinho atravessando o lago de Genezaré, que vocês conhecem muito bem no Evangelho de Mateus capítulo 14, narra essa história. Os discípulos estavam atravessando esse lago. O lago tinha aproximadamente de 13 a 15 quilômetros de largura. E os discípulos, quando eles estavam ali atravessando, chegou um momento em que eles tiveram complicações na viagem. Porque já era fim de tarde quando Jesus mandou que eles atravessassem o lago de Genezaré e fosse adiante para outro lado. E eles enfrentaram ventos contrários. Segundo diz a história, o lago de Genezaré ele ficava entre as montanhas da Palestina, e onde eles estavam começou a ter uma corrente de vento de aproximadamente 70 quilômetros, e aquela corrente de vento começou a impedir o avanço deles na travessia. E de repente, quando eles olharam, já era madrugada. Diz a Bíblia que era a quarta vigília da noite. Já era madrugada.
a noite para os romanos era dividida em 4 partes. E eles já estavam ali entre as 3 horas da manhã para as 6, estava ali entre esse horário. E sendo açoitado pelos ventos, a embarcação, eles não conseguiam prosseguir. De repente, quando eles olham na sua frente, eles percebem que tem um ser andando sobre as águas. E os discípulos ficaram amedrontados. Eles ficaram com medo. E é muito natural que quando a pessoa está com medo, o medo é inconsciente. O medo faz a pessoa tomar decisões precipitadas. O medo faz a pessoa, às vezes, que está lá no 10º andar de um prédio, em chama, se lançar de lá de cima, sem procurar as melhores alternativas. O medo é inconsciente. Por isso que nós não devemos tomar nenhuma decisão precipitada quando estamos passando apuro. Mas os discípulos ficaram com medo. Quando viram aquele ser andando sobre as águas, eles quiseram se precipitar. E de repente, algum deles disseram assim: é um fantasma. E ficaram com medo. Mas logo veio uma voz daquele ser que estava sobre as águas, dizendo: não temais, sou eu, Jesus. Quando ouviram aquela voz, logo reconheceram, identificaram, e um dos discípulos até começou a conversar e dialogar e disse: se é tu mesmo, manda que eu vá a teu encontro por cima das águas. Esse discípulo era Pedro, e Jesus disse: venha, Pedro. Ora, meu querido, a voz de Jesus é inconfundível, e quando Jesus fala, pode confiar. Se às vezes Jesus te convidar para andar com Ele sobre solo que às vezes não é tão rígido, não é tão seguro, mas se Jesus te chamou, confie nele, vá ao encontro dele. Pedro, no momento que ele foi ao encontro de Jesus, ele começou a andar até bem sobre as águas, mas logo ele começou a duvidar e começou a afundar. Só que Jesus estava ali. E Jesus pegou Pedro pela mão e tirou Pedro das águas e disse: levanta, homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus entrou na embarcação e pôs tudo em ordem. O vento acalmou, a tempestade se aquietou, porque ouviram a voz de Jesus. Jesus, ele tem uma voz inconfundível, de tal modo que até Lázaro, que estava morto, estava lá já há 4 dias dentro do túmulo. Diz lá no capítulo 11, versículo 43 do Evangelho de João, que Lázaro, ele morto há 4 dias. Jesus chega na porta do túmulo e diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Jesus não falou: mortos, venha para fora, porque senão sairia muitos. Mas Jesus citou e falou o nome de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Eu tenho certeza, meu amado, que Jesus, ele quer falar com você. Tenho certeza que ele já fala com você. Dê ouvido à voz de Jesus. Dê ouvido quando Jesus fala contigo, às vezes através de uma pregação como essa, através de uma mensagem como essa, o Senhor está falando com você. Ouça a voz do Senhor e tenha certeza que quando Deus fala, toda fala de Deus, toda fala de Jesus tem respaldo com a Bíblia, tem parâmetro bíblico, tem que ter parâmetro bíblico, tem que ter padrão bíblico as palavras que Jesus fala, mesmo através de um pregador, de um homem, mas ela tem que ter parâmetro bíblico. Segunda coisa que caracteriza Jesus como um bom pastor é que diz o texto que ele não é somente um bom pastor, mas ele é a porta das ovelhas. Quando fala que Jesus é a porta das ovelhas, veja que ele mesmo fala disso aqui no texto que nós estamos
comentando do Evangelho de João, capítulo 10, ele fala que ele é a porta das ovelhas. Quando Jesus está falando que ele é a porta das ovelhas, Jesus está dizendo que ele é o acesso. O acesso. Para você entrar em determinado lugar que tem uma propriedade que está fechada, você só entra pela porta. A porta é o acesso. Tem muralhas, está fechado, tem paredes, mas tem uma porta. A porta é o acesso. E quando Jesus ele está dizendo aqui, ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo em outras palavras, eu sou o acesso, o local por onde você tem que entrar. Sou eu, Jesus. Que coisa maravilhosa. E nós devemos entender que Jesus é o único acesso. De tal modo que se nós olharmos para o Evangelho de João no capítulo de número 14 e o versículo de número 6, Jesus ele é claro quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, para você chegar até a Deus, você tem que passar por Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o acesso para você chegar a Deus. Então, quer uma porta aberta na tua vida? Entre por Jesus. Jesus é esta porta que quer se abrir para você. Jesus é a porta que quer se abrir para a tua vida. Então, ele dizia nesta mensagem aqui do Evangelho de João, ele falava, eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas têm que passar por mim. E Jesus sempre é uma porta aberta para os seus filhos, para as suas ovelhas. Creia nisso. Veja que Jesus, ele fala aqui ainda no versículo de número 9 do capítulo 10, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo? Se você entrar por ele, você vai ser salvo. Salvo do perigo, salvo da ira dos homens, salvo do poder maléfico do mundo. Você será salvo. E não só será salvo, mas você terá alimento. Quando Jesus fala achará pastagem, é o pasto verdejante onde as ovelhinhas se alimentam, onde elas recebem nutrientes para a sua vida. E Jesus está dizendo, se você entrar por mim, você será livre das maldades deste mundo e ainda você terá boa vida, será bem alimentado, terá nutrientes, vitamina para a sua vida, porque Jesus, ele lhe proporciona isso. A terceira coisa importante que mostra Jesus como um bom pastor é que ele fala que você vai se alimentar. E nós vemos que quando Jesus fala de se alimentar, ele está dizendo que, como um bom pastor, o bom pastor sempre procura trazer bom alimento para as suas ovelhas. Jesus jamais quer trazer coisas que você vá passar mal. Jesus jamais vai oferecer um alimento, algo que você coma, que você vai se sentir mal. De maneira nenhuma. Pelo contrário, se você observar o Salmo de número 23, você vai ver que o texto sagrado diz que quando você está em Jesus, ele como bom pastor, veja que o versículo 2 do Salmo 23 diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus, ele quer que você chegue a ele, ele vai fazer você descansar em verdes pastos. Ele vai fazer você ir beber do rio a águas tranquilas. Que coisa maravilhosa. Imagine você, leve o teu pensamento e pense agora em um lugar verdejante, em um lugar onde você vê aquele gramado verdejante, aquela coisa linda, e onde tem um rio de águas calmas, um lugar que é paradisíaco, um lugar que é tranquilo, um lugar confortável. É o que Jesus está dizendo que ele tem para a tua vida.
Jesus tem um lugar que você possa deitar em pastos verdejantes, onde o inimigo não vai te incomodar e você terá águas tranquilas. Creia nesta palavra. Jesus, ele pode fazer isso por você, se você crer. A quarta coisa que mostra Jesus como um bom pastor, que eu vejo nesse texto, é que Jesus nunca, o bom pastor nunca deixa a ovelha só. Jesus nunca te deixa só. Jesus jamais te deixa só. Por isso que o Salmo de número 23, no início diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este versículo, ele de forma mais aprofundada, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que quer isso dizer? Jamais o Senhor, ele vai faltar na tua vida. Jamais Jesus, ele vai faltar na tua casa. Jamais Jesus vai faltar no teu trabalho. Jamais Jesus vai faltar no teu carro. Quando você está dirigindo, Jesus está ao teu lado. Quando você está trabalhando, Jesus está ao teu lado. Você está viajando com o teu caminhão, Jesus está ao teu lado. Você está no teu maquinário trabalhando no torno, você está trabalhando no teu escritório, aonde quer que você esteja, Jesus está com você. Por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. Jesus não fica ausente. Jesus não fica lá na lista dos faltosos. Não, Jesus está sempre presente. É por isso que a palavra diz lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo 31 do capítulo 8 de Romanos quer dizer: se Deus estar do nosso lado, se o Senhor estar do meu lado, quem poderá me vencer? Jesus não falta, porque Jesus sabe que você sozinho pode perder a guerra, você sozinho pode perder a batalha, você sozinho pode ser vencido pelos inimigos ferozes desta vida e deste mundo. Por isso Jesus não falta, ele está sempre com você, Jesus está sempre presente na tua vida. É por isso que nós vemos em João capítulo 10, onde nós lemos, e o versículo de número 11 dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda que Jesus tenha que passar pelo que tiver que passar nesta vida, Jesus, ele dá a vida por nós, como ele provou isso quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu ali para simplesmente ostentar uma história de um herói. Jesus morreu ali para dar vida e vida com abundância. É por isso, meu querido, que nós devemos confiar em Jesus. Quando Jesus fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas, faz-nos lembrar da história de Davi. Você lembra muito bem quando Davi ele esteve lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Ele narra essa história quando ele está na frente do rei Salomão. Ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Veio um urso para devorar, para arrebatar as ovelhas de seu pai. Davi, ele como pastor de ovelhas, ele não hesitou. Ele foi ao encontro do urso. E diz o texto sagrado, a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, a palavra diz que Davi foi ao encontro do urso e derrotou o urso, matou o urso e livrou as ovelhas. Em outro tempo, veio também um leão para atacar as ovelhas de seu pai, e Davi também enfrentou o leão. O que nós vemos com isso? Que neste mundo tem ursos, nesse mundo, figuradamente falando, tem leões, mas nós temos Jesus, o nosso pastor. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está aí agora assistindo este vídeo, ouvindo esta mensagem? É porque Jesus, ele poupou a sua vida. Jesus te livrou dos ataques dos ursos deste mundo. Jesus te livrou dos ataques dos leões ferozes
e maléficos deste mundo, porque Jesus é o bom pastor, ainda que tenha que te arrebatar, até mesmo já preste a entrar na boca do leão, preste a cair nas patas ferozes do urso, Jesus, ele entra na peleja, ele entra na guerra, te tira desta situação, porque ele veio para dar a vida por você. Creia nesta palavra, nesta hora. Jesus é o bom pastor. Jesus, ele cuida de você. Jesus, ele se entrega por você. Por isso, meu amado, não tenha dúvida. Se tem alguém que você deve ter como amigo, confiar inteiramente, é em Jesus. Eu deixo esta palavra para você. Eu deixo esta mensagem de Deus para o teu coração. Você, pai, que às vezes está sofrendo com este período de pandemia, com este período de escassez econômica, com este tempo tão difícil. Às vezes você chora por não conseguir trazer o alimento para a sua casa, o alimento para os seus filhos, mas eu quero lhe dizer, confia em Jesus, Jesus vai lhe abrir a porta. Confia em Jesus, Jesus vai fazer algo grande na tua vida, na tua casa. O Salmo de número 25, versículo de número 37, a palavra do Senhor diz, o salmista dizendo, fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus vai cuidar, você não vai precisar mendigar o pão, a solução vai vir para a tua vida, a solução vai vir para a tua casa, Jesus vai entrar neste negócio. Você, mãe, está sofrendo, às vezes com o filho ou com a filha que está distante, que está passando por momentos terríveis e difíceis, creia no Senhor Jesus. Assim como Jesus entrou na cidade de Naim, conforme estava ali no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus vai entrando na cidade de Naim. Uma mulher vai saindo, chorando aos prantos, porque o filho ou a filha estava no caixão. Jesus não exigiu daquela mulher coisa alguma. Jesus não exigiu se ela tinha fé. Jesus não perguntou se ela tinha alguma coisa, não. Jesus simplesmente olhou para o choro daquela mulher e disse para ela, não chores. Jesus tocou no caixão e mandou que aquele que estava no caixão se levantasse. E Jesus trouxe alegria outra vez para aquela mulher. Creia, mãe, creia, avó, creia você que tem os seus filhos, os seus netos. Jesus diz a você, não chores. Ele vai tocar e vai dar vida outra vez. Creia nesta palavra, nesta hora. Jesus vai dar vida outra vez. Ele vai colocar de pé aquele que está enfermo. Ele vai trazer de volta aquele que está caído, aquele que está numa cama, no leito, até mesmo mendigando nas praças da cidade. Jesus vai trazer de volta. Ele é o bom pastor, ele vem ao teu encontro, mãe, creia nisso. Você, meu jovem, creia nas palavras de Jesus. Possa ser que você esteja dizendo, eu não sei o que fazer da minha vida, os meus sonhos, os meus projetos parecem que não dão certo. Se você crê, Jesus vai entrar nos teus sonhos, nos teus projetos. Ele é o bom pastor. Jesus vai te guiar na tua faculdade, no teu emprego, nos teus projetos de casamento. Jesus vai te guiar. Ele é o bom pastor. Acredite, jovem, se você crer nesta palavra. Veja que em 1 João, capítulo de número 2, a palavra diz lá na carta de 1 João, capítulo de número 2, que filhinhos, vós já venceste o inimigo, já venceste o adversário da sua vida, porque a palavra de Deus habita em vós. Você, meu jovem, moça, moço, creia nesta palavra, creia na Bíblia. O Senhor vai te fazer vencedor, o Senhor vai te fazer vitorioso, o Senhor vai fazer você conquistar muitas coisas, o Senhor vai te dar estabilidade,
O Senhor vai te dar conforto. O Senhor vai fazer você alcançar um grande êxito na tua faculdade, nos projetos que você tem de fazer um curso, de fazer algo para ter uma boa profissão. O Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele vai fazer você vitorioso, meu jovem. Pode ter certeza disso. O Senhor jamais abandona o jovem. É por isso que a palavra diz que, lá em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, a palavra do Senhor diz que os jovens, eles, às vezes, no ímpeto da sua força, eles também cansam, eles também ficam, às vezes, fadigados, diz a palavra do Senhor. É bem clara quando o texto diz, os jovens, versículo 30 do capítulo 40 de Isaías, os jovens se cansarão e se fadigarão. Porque o jovem se cansa, o jovem se fadiga, às vezes estressado, às vezes preocupado, sem saber o que vai acontecer com a sua vida amanhã, às vezes muitas palavras contrárias, muitas palavras negativas, até mesmo de alguém próximo, às vezes até mesmo de alguém de dentro da sua própria casa, que diz que você não vai conseguir, que você é um sem futuro, que nada vai dar certo na sua vida. Mas creia no Senhor. Creia no que diz a Bíblia aqui em Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. Ainda que o jovem se canse, ainda que o jovem se fadigue por causa das coisas que são tão difíceis na vida. Mas o versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Creia, meu jovem, que você que está esperando no Senhor, está crendo nesta palavra, as tuas forças serão renovadas. Receba esta palavra na tua vida agora. As tuas forças serão renovadas, jovem. Você será vitorioso, não por causa da sua própria força física, mas porque o Senhor, Ele é forte e Ele está dentro de você. Receba esta palavra agora. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus. Espere em Jesus. Espere naquele que é o bom pastor da tua vida. Espere em Jesus. Veja que esperar é sinônimo de grande vitória. No Salmo de número 27, a palavra do Senhor diz no versículo 14 do Salmo 27, mas os que esperam no Senhor, diz a palavra, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O teu coração está triste, o teu coração está fraquinho, você está sem saber o que fazer, espera no Senhor. Anima-te, o Senhor fortalecerá o teu coração. Se você observar o Salmo de número 40, o versículo de número 1, a palavra do Senhor é clara e diz, esperei com paciência no Senhor. Oh, que maravilha é esperar com paciência no Senhor, porque a continuação do versículo diz, e Ele se inclinou para mim, o Senhor se inclina, Ele curva-se para ouvir o seu clamor. Creia nisso, o Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. É por isso que vale a pena ter Ele como bom pastor da tua vida. Se você observar, a palavra do Senhor diz, em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 24, diz o texto, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Creia nesta palavra, que Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida. Fique com esta mensagem e que você seja vitorioso. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, passe esta mensagem para mais alguém. Deus abençoe. Um forte abraço.